Deus ordena que Moisés e Arão fossem até o palácio de Faraó para pedir-lhe que deixasse o povo hebreu partir. Diante de Faraó, Moisés fez alguns milagres, para que ele contemplasse uma mostra do poder do Altíssimo e libertasse o povo de Deus. Faraó era considerado um deus, por isso se fez necessário Moisés se apresentar com sinais e maravilhas. Mas Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo partir, com medo das pragas que já estavam atingindo duramente o Egito. Faraó decide fazer algumas propostas ardilosas para Moisés e Arão. Êxodo 8:25 diz: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. A proposta de Faraó era para Israel servir a Deus sem qualquer separação do mal, mas um povo separado por Deus se misturar com os ímpios, sendo um só povo, seria uma abominação ao Senhor. Deus requer santidade. Nestes últimos dias, o pecado, sob todas as formas, avoluma-se por toda parte como um rolo compressor. O resultado é crentes frios espiritualmente. Precisamos ser mais santos e consagrados a Deus. Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A segunda proposta está em Êxodo capítulo 8, versículo 28, que diz: Somente que indo não vades longe. Isso resultaria em o povo de Deus sair do Egito, mas o Egito não sair deles, como acontece ainda hoje, como crentes mundanos que se prostituem, que se alcoolizam, mas que permanecem exercendo funções na igreja. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma do seu coração. O propósito de Faraó, ao ordenar não vades longe, era vigiar e controlar os passos do povo de Israel. É um rompimento parcial com o pecado e com o mundo. É a vida sem profundidade, sem expressão. É vida cristã superficial, sem consagração a Deus. É o estilo de vida da igreja de Laodiceia, que professa o cristianismo, mas é espiritualmente desgraçada e miserável. Apocalipse 3,16 diz: Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Em Êxodo 10:7, Faraó diz: Deixa ir os homens, para que sirva ao Senhor seu Deus. A proposta era libertar os chefes de família, porém os demais membros ficariam no Egito. A saída parcial do povo resultaria no fracionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. Isso traria resultados nefastos para o povo de Deus. Famílias sem o governo dos pais, sem provisão, sem proteção, maridos sem as esposas, homens viajando no deserto e crianças sem seus pais. O diabo quer a ruína do casamento e a destruição dos filhos, a devastação familiar. Ore a Deus pela sua família. Não aceite a proposta de Faraó. Lute pelo seu lar. Josué 24:15 diz: Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faraó não deu ouvidos a Deus. Não atendeu aos apelos de Moisés. A cada praga, o coração de Faraó se tornava mais endurecido, inflexível. O rei do Egito escolheu resistir a Deus e teve o seu país devastado pelas pragas. A situação era tão caótica que Faraó procurou Moisés e fez a última proposta. Êxodo 10:24 diz: Ide, servi ao Senhor somente, fiquem as ovelhas e as vossas vacas. Ovelhas e vacas eram animais cerimonialmente limpos para sacrifícios a Deus na época da lei. Sem estes animais não haveria sacrifícios. Entrega ao Senhor. Essa proposta também significa os nossos negócios e interesses materiais, não santificados e não sujeitos à vontade de Deus. Precisamos viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. A santidade é um imperativo na vida do cristão, até mesmo nos negócios. A atitude do cristão hoje ante as traiçoeiras propostas do maligno deve ser a mesma de Moisés e Arão. Nenhuma unha ficará no Egito. Satanás
figurado em Faraó, não mudou em relação à sua luta contra o povo de Deus. Ele continua a tentar nos fazer cair, nos vencer. Mas em Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se curve a Faraó.